Olá, meu nome é Lauro Volaco, mais conhecido como Volaco. O trabalho que escolhi para mostrar para vocês é trabalho sob pressão. Eu vou começar fazendo uma reflexão. Essa reflexão é do Augusto Branco, que diz o seguinte: é a enorme pressão a que é submetido que transforma o que outrora foi um simples e rejeitável carvão em um cobiçado e valioso diamante. Então, por aqui vocês já começam a perceber o assunto que nós vamos tratar. Como início, vamos fazer um check-in para que nós possamos ver o que você entende sobre trabalho sob pressão. Queremos perguntar o que você pensa sobre um trabalho sob pressão, qual é a sua ideia, se ela é positiva ou é negativa. Se você fizer um trabalho sob pressão, quais são os riscos que você corre para fazer esse trabalho sob pressão? E se nós falarmos em rendimento, o que vai ser o rendimento do time? Vai ser maior ou menor? Vai ser maior o tempo todo ou em alguns momentos ele pode ser reduzido? Em algumas situações de pressão, os otimistas vão ver cada problema como uma oportunidade. E os pessimistas? Os pessimistas vão entender isso como se fosse o caos. E vão ficar totalmente perdidos sem saber o que fazer. Então, vamos citar alguns exemplos para vocês entenderem, como sempre, nós estamos frente a casos de pressão. Eu vou mencionar um exemplo do Nascimento Rio Branco, um combustível para o forno de clinker. Nós antes usávamos um óleo 2A, era bem fácil de lidar com ele, nós dominamos completamente o uso desse combustível. Quando estava tudo dominado, veio uma dificuldade enorme e nós tivemos que usar carvão mineral britado. Esse carvão também era fácil e era subsidiado, o custo era bastante razoável e nós nos adaptamos rapidamente a esse combustível. Quando estava tudo dominado, nós tivemos que substituir o britado por bruto. E aí vieram grandes dificuldades que nós tivemos que vencer. Mas vencemos todas essas depois de muito trabalho, de muito custo, e quando estava tudo resolvido já veio uma crise de petróleo e nós tivemos que usar o óleo 7A. Nós não tínhamos instalações prontas para esse uso e tivemos que em uma semana nos adaptarmos, mesmo improvisadamente, a usar esse tipo de combustível. Ele fica quase como sólido. Usamos durante algum tempo e, por último, veio uma nova crise e nós tivemos que usar o petcoke, o coque de petróleo. E aí, com todas as dificuldades que nós pudéssemos ter, principalmente na parte operacional. Mas isso foi superado e hoje usa-se esse combustível com uma naturalidade enorme. Saindo da área de cimento, vamos pegar um caso real na Cassol pré-fabricados. O que nós tivemos de trabalho nesse período? Existia um número muito grande de acidentes e o que se objetivava era o acidente zero. Esse foi o trabalho que nós fomos contratados para ajudá-los. A primeira coisa que nós fizemos foi conhecer a realidade que eles tinham, para podermos ver como é que nós iríamos agir. Vimos esses controles estatísticos e não foi o suficiente para nós podermos começar a agir. Fizemos, então, uma visita a campo, onde de manhã visitamos uma obra, à tarde outra. E com isso, nós pudemos montar um plano de ação, vendo o que é que nós deveríamos fazer. Em algumas situações, nós tivemos que atuar imediatamente, porque eram situações críticas, que podiam ter até um acidente fatal. Desenvolvemos um treinamento chamado Comportamento Seguro, que foi especificamente desenhado para essa empresa e para esse tipo de atividade. Ensinamos como é que fazia a análise de causa para nós descobrirmos a causa raiz e íamos eliminando a causa raiz daqueles problemas maiores que podiam resultar em acidente. Então, nós usamos da quebra de trigo
uma das ferramentas que é a análise do problema. Na sequência, fizemos visitas periódicas a essas obras para nós podermos saber se eles estavam ou não desenvolvendo aquilo que nós tínhamos estabelecido. E fomos fazendo as correções de rumo à medida que fossem necessários. Então, foi um outro tipo de atividade, onde o nosso objetivo era acidente zero e para uma atividade completamente diferente do que a anterior. Vou mencionar mais um caso para vocês, real. Eu fui designado a trabalhar na fábrica St. Mary's, em Detroit, Michigan, nos Estados Unidos. Isso foi uma outra mudança sob pressão. Por que nós fomos os escolhidos para fazer esse trabalho? Primeiro, porque ele tinha um domínio razoável da língua. Isso possibilitou que nós fôssemos indicados para, com a experiência que tínhamos até aquele instante, íamos para essa fábrica. Já começamos com documentação, exames médicos, preparação da família para poder fazer essa mudança, e a mudança propriamente dito para um outro país, com outros costumes, com outra realidade. Nos primeiros 6 meses, enquanto eu não tinha visto de trabalho, nós fizemos 2 estágios. De manhã, íamos para uma universidade chamada Detroit Mercy, e lá nós passamos o dia inteiro aprendendo inglês como segunda língua e, ao mesmo tempo, aprendendo os usos e costumes dos americanos. Eles nos ensinaram não só a língua, como também isso. E, no outro período, o período da tarde, nós fazíamos estágio na fábrica de cimento. E nessa fábrica eu nem usei a mesa, a sala onde o gerente geral trabalhava. Fiquei junto com os mecânicos para que não ficasse demonstrado em nenhuma hipótese que eu estava assumindo a fábrica e evitando que começasse a trabalhar sem um visto de trabalho. Para não cometer nenhum erro, eu pedi para o representante do sindicato me ensinar tudo o que ele pudesse sobre leis trabalhistas. Isso tudo objetivando que não cometesse nenhum erro e que eu tivesse que fazer alguma correção de rumo por ter cometido alguma falha no aspecto de trabalho. Depois disso, eu recebi o visto de trabalho e comecei efetivamente a desenvolver minhas atividades em Detroit, nessa fábrica de St. Mary's. A partir dali, durante todo o tempo, nós fizemos treinamentos e retreinamentos. Alguns eu recebi, a maioria eu dei o treinamento para que nós pudéssemos sempre estar melhores do que nos dias anteriores. Indo diretamente para o nosso assunto, eu vou comentar com vocês sobre pressão e oportunidades de desenvolvimento. O que nós queremos comentar com vocês é que cada vez que nós tivermos uma crise, essa crise tem que ser utilizada como uma oportunidade de desenvolvimento, principalmente desenvolvendo o nosso time. É sob pressão que nós conseguimos desenvolver melhor e crescer, tanto pessoal quanto profissionalmente. E é nesse momento que as pessoas que são bem preparadas acabam se destacando, porque eles vão ter recursos para superar essas dificuldades. Sob pressão também nós saímos da nossa zona de conforto. Todo mundo quer ficar nessa zona de conforto, uma zona onde não há grandes mudanças, não há grandes exigências. Mas isso faz com que nós acabemos evoluindo, porque se nós não estivermos nos desenvolvendo permanentemente, nós vamos acabar tendo um retrocesso no processo. Nós também, sob pressão, vamos buscar recursos que nós até desconhecíamos, que nós sabíamos, mas sob pressão isso acaba aparecendo. E nós vamos atrás de soluções bastante criativas, objetivando fazer com que o resultado não seja o mesmo, mas seja melhor cada dia do que aquilo que nós queríamos e que estava esperado. E nessa circunstância nós temos situações totalmente inovadoras que vão nos ajudar a desempenhar o nosso papel. Vamos falar ainda em pressão e oportunidade de autoconhecimento. Usar a pressão para fazer associações com situações fora do ambiente de trabalho.
Aonde você estiver, em qualquer circunstância, procurar ver o que tem de oportunidade para você aplicar na sua empresa. Isso é uma maneira de nós fazermos algo diferente e melhor do que aquilo que sempre foi realizado. Pressão e valor pessoal. Esse é o assunto que nós vamos abordar agora. Se você for pressionado, é sinal de que você tem valor pessoal. Se não fosse assim, ninguém iria investir em você, no seu desenvolvimento. E se você estiver usando esse valor pessoal permanentemente, evidentemente que você estará crescendo. Vá sempre até o seu limite, busque esse limite. É isso que vai fazer a diferença para você e para você na empresa. Sua carreira de sucesso depende do seu valor pessoal. E é para isso que você deve investir pesadamente no teu desenvolvimento pessoal, para que você, como pessoa, possa sempre estar em evidência. Nós vamos também abordar nesse treinamento 2 outros pontos bastante críticos, mas que agora fica somente como notícia, porque se nós fôssemos fazer isso agora, ficaria muito extenso essa nossa apresentação. Um deles é pressão e controle emocional. Nós vamos abordar especificamente sobre esse assunto e vamos detalhar cada um desses itens de pressão e controle emocional. E outro ponto importantíssimo é como lidar com essa pressão. Quando ela acontecer, nós sabermos e termos recursos para trabalhar com ela. Já vamos adiantar mais uma coisa, que é resolva uma coisa somente por vez. Você primeiro resolve a prioridade, depois você resolve a segunda prioridade, a terceira e assim por diante. Para isso existem ferramentas também que você pode usar para melhorar o seu desempenho. Uma delas é a análise de situação. A análise de situação ensina a encontrar prioridade através de gravidade, urgência e tendência. Então, isso aí é fundamental para você saber qual é o ponto a ser abordado e qual é o resultado que você vai obter resolvendo aquele problema. E uma coisa que também tem que ficar bastante evidente é que nós vamos, o tempo todo, treinarmos e retreinarmos. Nós vamos precisar ir melhorando à medida que o tempo vai passando. Isso é uma exigência permanente e vai exigir também o nosso conhecimento. Se você gostou desse assunto, eu vou deixar aqui as minhas referências para você entrar em contato comigo. Abraço e até a próxima.